Olá, eu sou o professor André Zuber e essa é a aula de número 25 do curso de Termodinâmica 2, aqui do canal UTermo. Nós estamos chegando ao final de um ciclo. Nessa aula, nós encerraremos o estudo sobre o equilíbrio de fases, tratando especificamente sobre as propriedades coligativas. Vamos conhecer agora os objetivos desta aula. Então, ao final deste conteúdo, espera-se que você consiga compreender os efeitos da adição de um soluto não volátil sobre o potencial químico de um solvente e também calcular as seguintes propriedades coligativas. Nós vamos falar sobre a elevação do ponto de ebulição, o abaixamento do ponto de congelamento e também sobre pressão osmótica. Então, para começar a aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades coligativas. Nessa aula, estudaremos os efeitos sobre as propriedades de um líquido puro quando uma quantidade pequena de soluto é adicionada. Você vai verificar que na aula de hoje, nós vamos estudar os efeitos da adição de um soluto não volátil, especificamente no ponto de congelamento desse solvente, no ponto de ebulição e também em aspectos de pressão osmótica. Você verá que a adição de, por exemplo, NaCl, cloreto de sódio, em uma quantidade de água faz com que o ponto de congelamento e o ponto de ebulição da água sejam alterados. Observe que a variação das propriedades do solvente só depende da quantidade do soluto presente e não da natureza do soluto. O que isso quer dizer? Quando você adiciona açúcar à água ou adiciona sal à água, as propriedades coligativas vão mostrar o mesmo comportamento. Então, adicionar sal ou adicionar açúcar ao solvente puro farão com que você perceba uma modificação na temperatura de ebulição, assim como uma modificação no ponto de congelamento da água. Nós vamos começar a nossa discussão abordando um pouquinho sobre a pressão de vapor do solvente e como ela é alterada na presença de um soluto não volátil. Então, nesse primeiro sistema, você pode perceber que o sistema ele é fechado e nós temos a presença apenas do solvente A. Perceba que a pressão externa ela equivale a 1 atmosfera e nós estamos numa condição de equilíbrio de fases, ou seja, nós temos tanto a fase líquida quanto a fase vapor. Nesse caso, a fase vapor se comporta como ideal. A temperatura do sistema equivale à temperatura de ebulição do solvente A puro. Por conseguinte, essa é a pressão de saturação do sistema nessa condição. Mas agora, nós vamos entender qual é o efeito da adição de um soluto não volátil a essa mistura. E dessa maneira, a gente tem este segundo sistema. Você pode perceber que nesse sistema nós temos uma quantidade de espécies B referentes ao soluto não volátil agora presente na fase líquida. Perceba que, por ser um soluto não volátil, não existe essa substância na fase vapor. Como você pode perceber, a pressão externa do sistema continua sendo 1 atmosfera. Mas neste momento, nós temos agora uma temperatura que representa a condição em que esse sistema está e uma pressão que também representa a condição em que ele se encontra. A partir do sistema 1, à esquerda, e o sistema 2, à direita, a partir de agora nós vamos fazer uma comparação em relação à pressão de vapor do solvente. Veja que para o sistema 1, a pressão de saturação é dada por pressão de saturação equivale à pressão do sistema. Então, por isso, nós temos PaSat, na condição do sistema 1, igual à pressão total do sistema. Na condição do sistema 2, a gente tem um equilíbrio de fases, ou seja, nós temos o A presente tanto na solução líquida, lembre-se que a solução líquida já tem uma quantidade de soluto não volátil, e por isso, essa quantidade está em equilíbrio com o vapor. Então, a gente tem que escrever o critério de isofugacidade para esse sistema. Ou seja, a fugacidade do solvente A na fase líquida tem que ser igual à fugacidade desse mesmo solvente na fase vapor. Por isso, nós temos
y de A vezes P igual a x de A PA-SAT. Veja que nós identificamos essa segunda condição como um PA-SAT do sistema 2. Como o componente B é não volátil, então a composição do vapor é exclusiva de A. Então, a fração molar de A na fase vapor, ou seja, o Y de A, equivale a 1. Então, a gente tem, a partir da equação de número 2, que a pressão total do sistema é dada pela multiplicação da fração molar de A na fase líquida vezes a pressão de saturação de A. O que nós podemos fazer agora é comparar esta equação com a equação de número 1. Para isso, nós vamos fazer a seguinte divisão. Nós vamos colocar pressão de saturação de A no sistema 2 é igual, passamos este x de A para o denominador, e aí nós temos pressão dividido por x de A. E agora vem a pergunta: quem é maior? A pressão de saturação do composto A no sistema 1, ou seja, essa condição, ou a pressão de saturação do composto A no sistema 2? Como você pode ver, na condição do sistema 2, a pressão é dividida pela fração molar de A na fase líquida. Lembre-se que fração molar é um número que varia entre 0 e 1. Como na fase líquida nós não temos A puro, então essa fração ela é menor que 1. Então, o que nós estamos fazendo é dividir essa pressão por um número fracionário menor que 1. Então, quer dizer que a pressão de saturação do composto A no sistema 2 torna-se maior do que a condição do sistema 1. Uma vez que a pressão de saturação é maior, então a gente vai ver que no sistema 2, com o aumento da pressão de saturação, a gente tem também um aumento da temperatura de ebulição. E aqui nós temos o primeiro efeito das propriedades coligativas em relação ao ponto de ebulição de um solvente puro. Na presença de um soluto não volátil, o solvente vai ter um ponto de ebulição maior, porque ele passa a exibir uma pressão de vapor maior. E desta maneira, nós temos o efeito denominado de ebulioscopia. Nós podemos estudar o efeito de passarmos da substância pura A para a mistura, quantificando a influência da adição do soluto B no potencial químico de A em relação à fase líquida. Então, o que nós vamos ver a partir deste momento? Nós vamos entender como que a presença de um soluto não volátil vai afetar as propriedades termodinâmicas do solvente A, especificamente na condição do potencial químico. Então, se você lembra das nossas aulas anteriores, quando nós falamos sobre potencial químico, nós tratamos de potencial químico menos uma referência igual a RT/Ln das fugacidades. Essa equação que aparece agora na sua tela, ela é uma condição bastante importante, porque nós estamos considerando como referência o solvente A puro. Por isso, potencial químico de uma substância pura retorna a energia de Gibbs molar. Por isso que nós temos o Gzinho de A nessa equação. Você também pode perceber que no denominador, uma vez que nós estamos tratando como referência o solvente A puro, nós temos a fugacidade de A puro sem o circunflexo, como indicado nessa equação. Como nós vimos na aula sobre solução ideal, nós podemos substituir a fugacidade de A ideal, que está no numerador da equação de número 5, pela seguinte relação. Então, nós podemos escrever RT/Ln de x de A, gama de A, fugacidade de A, e aqui nós temos aí a equação completa que a gente sempre utiliza para o cálculo da fugacidade da fase líquida. Como a referência é a fugacidade de A puro, você pode perceber que esse F de A se cancela no numerador e no denominador. Então, nós temos RT/Ln de x de A, gama de A, e como nós estamos considerando que a quantidade de soluto não volátil na fase líquida ela é pequena, ou seja, ela não perturba tanto assim o coeficiente de atividade da espécie A,
nós podemos ainda fazer uma extrapolação das nossas impressões em relação a essa solução e considerar o gama como sendo 1. Desta maneira, nós temos que a diferença entre o potencial químico de A na solução menos a energia de Gibbs molar de A vai resultar em RT vezes o Ln de X de A. E quando você olha para essa equação de número 5, você consegue, a partir deste resultado, ter uma impressão sobre o que dá essa subtração. Pensa comigo. Aqui nós temos RT, que são duas constantes. Nós temos também o Ln de X de A, o Ln da fração de A na fase líquida. Se você observar, o Ln, nesse caso, é de um número que varia entre 0 e 1. Então, o resultado que nós teremos aqui, se você fizer na calculadora, o Ln entre 0 e 1 é um número negativo. Se isso aqui vai dar um número negativo e ele é originário de uma subtração, para que essa subtração aqui dê um número negativo, significa que o valor de G de A é maior do que o do potencial químico, certo? Então, a partir daí, a gente já tem uma grande informação quando a gente trata das propriedades coligativas. Quando a gente coloca um soluto não volátil no solvente, você vai ver que haverá uma redução do valor do potencial químico quando comparado à energia de Gibbs de A molar dessa substância pura. Então, para ficar bem marcado, como o logaritmo da fração molar sempre é um número negativo, a equação acima indica que o potencial químico de A na solução é sempre menor que a energia de Gibbs do componente puro. Então, dessa maneira, a gente sempre vai ver essa redução. E o que a gente vai observar agora no próximo gráfico é algo que foi apresentado a você lá na aula de número 2, quando nós falamos sobre Clausius-Clapeyron. Você deve também ter feito alguns exercícios relacionados a essa identificação do que acontece no equilíbrio de fases. Como você pode ver aqui, nós temos dois planos que representam duas fases. Nós temos uma fase alfa e uma fase beta, e quando esses dois planos se interceptam, aqui nós temos a energia de Gibbs na fase alfa igual à energia de Gibbs na fase beta. Quando a gente olha à esquerda dessa linha de coexistência de fases, você vai perceber que as duas fases, alfa e beta, têm valores distintos e aquela que tiver menor valor da energia de Gibbs é aquela que existe. Nesse caso, é a fase beta. À direita dessa curva, nós vemos que agora o plano da fase beta ele tem energia de Gibbs maior que o plano da fase alfa, então somente a fase alfa existe. Nós vamos usar esse mesmo conceito, mas agora num gráfico bidimensional para mostrar para você o que acontece com o efeito da presença de um soluto não volátil, especificamente nesse diagrama de energia de Gibbs em função da temperatura. Então você pode ver agora na sua tela a presença de um novo gráfico, com várias curvas. Nós vamos apresentá-lo por partes. Primeiro, observe que nós temos no eixo Y o potencial químico ou a energia de Gibbs de A, e no eixo X nós temos a temperatura. Observe também que nós temos uma curva em verde que representa os valores da energia de Gibbs de A na fase sólida. Perceba também que nós temos uma linha que representa a energia de Gibbs de A na fase líquida e, por conseguinte, nós temos uma linha em laranja que representa os valores da energia de Gibbs de A na fase vapor. Quando essas linhas se interceptam, por exemplo, aqui ou aqui, nós temos o equilíbrio de fases, ou seja, nesse ponto aqui, a gente sabe que a energia de Gibbs da água na fase sólida é igual à energia de Gibbs
da água na fase líquida. Nesse caso, a energia de Gibbs molar. Nesse outro ponto, a gente também percebe isso. Ó. A energia de Gibbs da água na fase líquida é igual à energia de Gibbs da água na fase vapor. Esses conhecimentos são os mesmos que nós tratamos lá no começo do curso de Termodinâmica 2, nas aulas 1 e 2. O que nós vamos ver agora é o efeito da adição de um soluto não volátil. Quando nós colocamos um soluto não volátil, lembre-se que nós estamos mexendo na composição da espécie A na fase líquida e, por conseguinte, ela vai apresentar um potencial químico menor que a energia de Gibbs na fase líquida. Desta maneira, você vê surgir aí uma linha da solução líquida. Quando essa linha aparece, você pode perceber que os valores eles são menores, né? Então, são menores que a energia de Gibbs de A pura. E aí, você percebe também que a interseção com a linha do sólido e a interseção com a linha do vapor agora acontece em uma condição distinta. Veja inicialmente no caso da interseção líquido-vapor. Antes, nós tínhamos a temperatura de ebulição da espécie A pura. Quando nós adicionamos um soluto não volátil e o potencial químico ficou menor, nós temos uma interseção mais à frente. Então, aqui nós temos o aumento da temperatura de ebulição do solvente, o efeito conhecido como ebulioscopia. Da mesma maneira, quando nós analisamos do outro lado a interseção com o sólido, você vai perceber que inicialmente nós tínhamos este ponto, ou seja, este valor de temperatura de solidificação ou fusão da espécie pura, e a partir de agora nós temos um valor inferior da temperatura. Então nós temos aí a diminuição do ponto de congelamento do solvente. E isso se dá num efeito chamado de efeito crioscópico. Então, é por causa disso que a presença de um eletrólito, como por exemplo o NaCl, ou de uma espécie molecular, como a glicose, no solvente água, faz com que a água ferva a uma temperatura maior que a condição dela pura e congele numa temperatura inferior a que ela congelaria se ela estivesse pura. Esses são dois efeitos bastante interessantes ocasionados pelas propriedades coligativas, ou seja, a presença de um soluto não volátil em um solvente.